Chamar mais um amigo aqui para falar para vocês. Ontem o Sérgio Brito, que é da Tóquio, que é o diretor da Tóquio, até falou comigo no telefone. Ele infelizmente não pôde vir porque ele teve um compromisso inadiável. E aí o Brito estava falando assim, pô, teu evento é legal e tal, eu quero ir no próximo, e principalmente porque as seguradoras falam muito pouco, né, nos eventos que eu estou fazendo, porque o que a gente traz como objetivo aqui é colocar os corretores para falarem, gente que tem história para contar aqui. Então, trouxe o Jader aqui, amigo também de longa data, já palestrei para os funcionários dele, ele foi lá na minha corretora palestrar para os meus. A gente tem modelos de negócios diferentes, apesar do tamanho ser bem próximo, né? E ele vai contar a história deles aqui e falar um pouco para vocês. Isso aí, gente. Boa tarde. Arley, obrigado aí mais uma vez, né? Eu vou repetir aqui o que os palestrantes anteriores falaram, principalmente os dois primeiros, né? Não sou palestrante profissional, sou corretor de seguros, com muito orgulho, né? E, obviamente, eu acho que o bonito aqui do evento, o bacana desse evento é a gente conseguir, de fato, estar dividindo informações com vocês. Eu acho que o nosso mercado, como o Henrique falou anteriormente, nós precisamos estar unidos mesmo. Eu acho que eu aprendi muito com o mercado. Eu estou numa empresa familiar há 24 anos que eu trabalho junto com meu pai, que está aqui, com o Leonardo, que é meu sócio, que está ali em cima também. E, assim, o que eu queria dividir com vocês é que esse mercado que a gente está aqui, e vocês são muitos rostos familiares que estão aqui, a gente está sempre dividindo, né? Eu aprendi, eu acho que a maioria das coisas eu aprendi com esse mercado. Eu aprendi com vocês, eu aprendi com os corretores, eu aprendi com as seguradoras, né? E, como o Gustavo falou anteriormente, o mercado me ensinou os valores. Ensinou os valores para mim, para a empresa que a gente está lá hoje em dia, né? E quão é importante esses valores. É isso que divide, na verdade, os bons profissionais dos maus profissionais. E hoje nós estamos aqui, após esses 24 anos aí, hoje eu, com orgulho, eu posso falar que a gente hoje trabalha num mercado muito melhor. A gente trabalha num mercado muito mais preparado, nós temos aí uma série de melhorias que foram implantadas, seja a nível dos corretores, seja a nível de regulamentação, seja a nível das seguradoras com os produtos dela e seja principalmente com o cliente. Hoje o cliente ele está muito melhor preparado para consumir do que há 20 e tantos anos atrás, né? Então, assim, eu gostaria que, quando o Arley me convidou, eu fiquei meio, pô, eu vou contar a história da Projacseg, como é que eu vou lidar? E, assim, eu vou ser sincero com vocês. Hoje, eu acho que o mundo, né, ele está muito cabisbaixo, né? Eu acho que as notícias que a gente consome a toda hora, a todo momento, em várias plataformas, eles nos deixam meio desmotivados. A gente vai dormir desmotivado, às vezes a gente acorda desmotivado, e para nós, corretores de seguro, eu acho que a gente tinha que mudar isso. Tá? Eu acho que o corretor de seguros, na verdade, o mercado de seguro, gente, a gente tem que tomar conhecimento que a gente faz, falando de ética, a gente faz o bem. A gente está aqui protegendo pessoas. A gente está aqui protegendo famílias, a gente está protegendo empresas, a gente está protegendo a sociedade. E hoje, quando eu subi, na verdade eu subi com 5 pessoas, né? E algumas até vão relembrar, né? A gente entrou no elevador, a gente falou bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo falou bom dia, e depois, rapaz, aquela notícia de ontem, rapaz. Você viu aquela história lá do DPVAT, a questão lá da desregulamentação, e aí começou, poxa, mas de novo isso, todo dia tem uma notícia, né? Gente, a gente tem que ser positivo. Eu acho que o problema todo, a gente acordar querendo, na verdade, dificultar, complica a vida de todos nós. Por exemplo, o DPVAT. Gente, o DPVAT sempre foi um engodo, aquilo nunca valeu de nada. E a gente está querendo ver o lado negativo. Eu acho que a gente, como corretor, a gente tem que estar aqui pensando do lado positivo. O que é que a gente pode ajudar? Quais são os valores que a gente tem que aplicar e vender isso, transferir isso para o nosso cliente, né? Então, assim, se a gente for falar de mercado, eu vou falar rapidamente do mercado desses 20 anos, 20 e poucos anos que a gente passou, né? A gente não pode ser pessimista. Para vocês se lembrarem, tem pessoas aqui, de fato, que até trabalham mais tempo que eu, né? E, obviamente, quando a gente começou lá atrás, há 20 anos atrás, os produtos, gente, eram ruins. A gente vendia coisa fraca. A gente vendia produto que muitas vezes não era entregue, e a gente vendia como se fosse o melhor produto do mundo.
Tá? Então, os produtos evoluíram. Tá? As seguradoras, as nossas parceiras, todas elas também evoluíram. Como bem falou a Karina, há 20 anos atrás, a gente entrar dentro de uma seguradora e falar com quem faz o produto era impossível. Eles estavam lá em cima, numa redoma de vidro, eles eram, na verdade, deuses, e nós, na verdade, a plebe aqui de baixo tinha que aceitar qualquer forma. Olha como isso mudou nesses 20 e tantos anos. Hoje nós participamos efetivamente de mudanças de produtos, os corretores são chamados dentro das seguradoras para darem opinião, eles ouvem os clientes, mas os corretores também são ouvidos. As pesquisas de satisfação das próprias seguradoras, que muitas delas usam, né, dessa ferramenta. Eu, como corretor, eu participo atualmente de algumas comissões dentro das próprias seguradoras, né, para poder estar auxiliando nas modificações, nas melhorias do produto, e, basicamente, a gente acaba não dando valor a isso. Né? A gente fala tanto de Insurtech, gente. Que é Insurtech para lá, Insurtech para cá, e aí coloca lá CRM, a gente vê um monte de informações vindo, e a gente acaba olhando para ela de forma triste. E a gente não pode fazer isso, gente. Essas ferramentas todas possibilitaram que as corretoras pudessem dar um salto de qualidade. Se a gente voltar no passado, os processos que a gente tinha dentro da seguradora, quem aqui que trabalha há bastante tempo nunca foi em seguradora protocolar documento, pegar cheque com o cliente, regular sinistro na frente do gerente? Perdia 3, 4 horas lá regulando, perdendo o seu tempo, você deixava de vender. Hoje não, hoje está tudo online. Hoje está tudo na palma da nossa mão. Até os clientes estão na palma da nossa mão. Quantas vezes a gente tinha que ir para o cliente, que ele marcava uma reunião com você, chegava na hora, ele furava. Aí você gastava sola de sapato, gastava dinheiro, gastava seu tempo, né? E isso tudo está mudando. Então, assim, a gente tem que ter um olhar positivo sobre todas essas questões. E também, eu acho que o grande problema hoje que a gente vive na prática é que a sociedade, na verdade, ela está mais exigente, né? E não é só exigente com o corretor de seguros, tá? A gente olha assim, o corretor está sendo... A gente é bombardeado de informações, o corretor, será que a gente está bem na fita, né? Será que a gente tem respeito do nosso cliente? Eu digo para vocês, eu tenho bastante respeito dos clientes. Os clientes procuram, os clientes querem saber. Quando ele precisa de uma informação com mais detalhes, eles procuram a gente. Eu tenho certeza que procura a todos vocês, bons corretores. E a gente tem que valorizar isso. A gente tem que valorizar que todo cliente que a gente tem, gente, eles não estão comprando com a gente porque nós somos os mais baratos. Os mais baratos, como falou o Gustavo aqui anteriormente, pode ser um Uber da vida lá, vendendo lá a 2% de comissão, 10% de comissão, e não é isso que a gente busca. E com certeza não é isso que as seguradoras buscam. O André bem falou aqui que hoje a rentabilidade, o preço do produto está baixo, então nós temos o quê? Que superar. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que vender produto, a gente não tem que vender preço. E o corretor de seguros ele tem que estar alinhado com isso, porque certamente com essa mudança aí, pode ser que tenha uma parte de cidadãos que queiram comprar o mais barato, mas eu acho difícil. A gente conhecendo o mercado de seguros, conhecendo os produtos, deixar que o cliente resolva sozinho a vida dele, queria saber quem de vocês de fato acha que o cliente vai conseguir solucionar tudo. Ou então, de uma maneira digital, comprar, ser feliz, fazer escolha e tudo. Nesse quesito, por exemplo, de compra online, todo mundo sempre falou, alguns anos atrás, todo mundo disse que seria uma virada. Algumas seguradoras vieram com esse propósito, depois tiveram que mudar. Lá atrás, nos foi ofertado, né, a gente inserir dentro da nossa página essa venda online, né, essa venda direta. Né? O cliente entraria, faria a cotação dele, né, diretamente, compraria, emitiria a pólice na hora. Né? E nós, no ano passado, nós fomos surpreendidos. Né? A gente teve um cliente que entrou lá, de fato, fechou um seguro de um produto, na verdade, e o que aconteceu? Ele teve um sinistro e o sinistro foi negado. Aí, obviamente, o que o cliente faz? Liga para nós na mesma hora. Poxa, Jada, recebi aqui uma negativa, um absurdo isso, você me vendeu uma enganação e tudo. E a gente foi entender. Bom, pera um pouquinho, não estou sabendo disso. A gente não tinha nem a cópia da pólice, não foi enviado para a gente não tinha os dados completos, né? Tudo feito de forma eletrônica, às vezes atrapalha. A gente mesmo não tem muitos processos que estão alinhados com isso, e muito menos a seguradora de enviar documento. Ela quer fazer o digital, mas não prepara. Né? E aí, o que a gente descobriu? A cliente, na verdade, ela fechou o seguro dela direitinho, mas na hora de preencher o CPF, ela preencheu o CPF do chefe dela. Ou seja,
ela estava acostumada a tratar tudo para o chefe, na hora de fazer o cadastramento do seguro dela, ela colocou o CPF do chefe. E o pior, a seguradora emitiu, com o CPF de outra pessoa. E aí o que aconteceu? Nós pegamos, documentamos, explicamos tudo direitinho, e pelo sinistro passou batido. Nem o sinistro desconfiou, ninguém ligou para ela, a carta foi automática. E aí, gente, eu tive um erro tremendo com a cliente. Eu virei para a cliente na hora, falei, ô Cláudia, poxa, mas por que você não falou direto com a gente? Poxa, é um absurdo, você não pode fazer seguro online, você tem que fazer com a gente, ligar direto, eu tinha te explicar. Adivinha o que ela falou comigo, gente? Ô Jade, eu confio em você, mas foi você que colocou a opção. Foi você que deu a opção de eu comprar direto. E aí eu tive que me desculpar novamente com ela e falar, não, você tem toda a razão. Partiu da gente a falha de colocar essa opção. Então, isso eu queria trazer para vocês para mostrar o seguinte, o mundo digital é muito bonito no papel. Na prática, a gente não está preparado para isso, eu não sei qual geração na frente vai estar, ou se de fato vai estar preparado, né? Nós é que temos que, na verdade, temos o nosso alto astral, continuando a trabalhar com nossos produtos, né? Termos, na verdade, satisfação de vender. Não adianta, gente, a gente acordar desmotivado, não vai ser o cliente que vai motivar a gente. Nós temos que ter essa motivação, né? E, assim, gente, para auxiliar nisso, a gente vai evoluindo. Nesses 20 e poucos anos de trabalho, né, a gente vai, obviamente, aprendendo muito, né? Mas, a todo momento, a gente precisa estar renovando o nosso aprendizado, a gente precisa estar aqui em conjunto, né, dividindo essas experiências, né, porque eu acho que isso é super enriquecedor, né? E o que acontece? Eu queria dividir com vocês também, agora passando um pouquinho, eu estou aqui só falando já tem algum tempo, deixa eu estar me prendendo o tempo aqui, galera. Então, vamos lá. Bom, então está aqui. Bom, eu como corretor de seguro, gente, o que não dá para também ficar é parado no tempo, tá? Como os outros palestrantes falaram, nós temos que evoluir, nós hoje não podemos nos considerar apenas corretores de seguros. Lá no passado, né, os corretores de seguro, muitos dos nossos concorrentes, não sei se vocês lembram, eram considerados aqueles corretores pastinhas, né? São os profissionais que tinham as propostas, né? Muitas vezes eram tiradores de pedido mesmo, eles ficavam em concessionária, ficavam de fato aí percorrendo o centro da cidade, né? Visitava cliente por cliente, batia na porta e tudo, quando foi cidade do interior, ou então bairros aí mais residenciais, né? Então, esse era o nível de profissional que a gente teve. E, obviamente, o que o mercado de seguro fez com nós, corretores? Nós tivemos que evoluir, nós tivemos que nos profissionalizar. Então, por exemplo, botando aqui, eu sou administrador de empresas, na verdade, muitos falam que você é o corretor raiz e o corretor Nutella. Eu sou ambos, eu sou um híbrido, né, de corretor. Porque eu aprendi a fazer todo esse trabalho na forma antiga, vendo tarifa, documentando, fazendo cálculo e tudo, né? E vendendo o seguro, colocando na época custo de apólice e tal. Só que também eu sempre fui um entusiasta da tecnologia. E nós tivemos que nos aperfeiçoar. Então, a gente aprendeu muito com a tecnologia levou os corretores para um nível antes inimaginável, a quantidade de clientes que a gente trabalha é muito maior, tá, do que a gente tinha capacidade no passado, mas nós tivemos que aprender com isso, nós tivemos que evoluir, né? E nessa evolução e nessas condições que a gente foi tendo, né, que a gente foi crescendo, e eu acho que ficou um problema, como é que eu vou dizer, de fato pessoal. E é isso que eu quero falar aqui nos próximos slides, né? O que acontece? A gente tem que resgatar todo esse nosso problema pessoal, está em nós sermos, como é que eu vou dizer, gente, mais felizes, na verdade, nesse nosso trabalho. Nós temos que ter mais orgulho de ser corretores de seguros. Nós temos que trazer o trabalho da corretora, na verdade, para o nosso interior. Quando nós iniciamos o trabalho lá atrás, e essa que é uma grande dúvida hoje, quando eu comecei com meu pai, obviamente com funcionários, qual era o grande, o que movia, o que nos movia para a gente acordar todo dia? Era de fazer o bem, gente. A gente atender bem nosso cliente, nós conseguimos a nossa remuneração correta, a nossa remuneração justa, né? E isso a gente foi crescendo, a gente foi galgando passos, a gente foi evoluindo. Agora, gente, nunca pensando exclusivamente no dinheiro. O dinheiro é uma consequência.
A gente tem que trabalhar com o nosso coração. Eu acho que os corretores têm que, na verdade, focar isso. Nós temos que ser felizes com o que a gente faz. A gente tem que acordar com propósito. O propósito é o quê? É sermos corretores de seguros. É levarmos o bem para as pessoas, levarmos o bem para a sociedade, levarmos o bem para a empresa, né? E entregarmos para eles soluções. E é isso que, na verdade, move muito. E é isso que a gente precisa, eu acho, que trabalhar no nosso interior. Eu acho que são muitas as notícias, eu acho que o mundo hoje bate toda hora, a notícia que mais vende é a notícia negativa, e com a gente não é diferente. A gente recebe essa notícia negativa com muito mais força, né? Com muito mais vontade de ler. E a gente tem que mudar um pouco, virar um pouco essa faixa, né? Então, gente, o ensinamento que eu peço para dar para vocês é, hoje eu sou muito mais feliz como corretor de seguros do que há 23, 24 anos atrás. Então, se eu pudesse transferir essa energia para vocês, eu gostaria de poder aqui estar ajudando nisso. Então, eu acredito que a gente tem que confiar no nosso trabalho. Nós temos que confiar no nosso mercado. O mercado de seguros, ele é um mercado que faz o bem na sua essência. E é isso que a gente tem que estar lá no nosso coração, lá na nossa mente. A gente não está aqui para trazer problema para ninguém, nós estamos aqui, pelo contrário, para trazer solução. E isso a gente tem que estar muito bem ciente disso, para que a gente possa, de fato, ultrapassar as dificuldades, atravessar as barreiras e continuarmos sendo cada vez mais bons profissionais dentro do que a gente está propondo a fazer, né? Vamos lá. Então, gente, eu queria fazer mais um pedido para vocês, gente. Eu queria, para quebrar um pouco a corrente aqui, gente, por não ser o palestrante, eu ia fazer um pedido para vocês. Eu ia pedir que todo mundo falasse o seguinte: sou corretor de seguros com muito orgulho. Vocês podem repetir? Sou corretor de seguros com muito orgulho. Mas está fraquinho, gente. Poxa, eu queria ouvir. A gente tem que ter orgulho, gente. Vamos lá. Sou corretor. Bom, gente, agora melhorou. Agora eu gostei. Mas, de fato, é isso. Eu acho que a gente não pode receber essas notícias tão tristes, tão desanimadoras e perdermos a nossa autoestima. Temos que continuar com isso. E eu vou dividir com vocês uma outra experiência que eu tive. No ano passado, a gente passou, de fato, aí, por esse momento de crise e tudo, né? E, de fato, a gente teve um momento lá que a gente duvidou até, como empresa eu estou falando, né? Será que vale a pena a gente continuar crescendo? Né? Porque o mercado, ele é cruel, né? O mercado, para que nós sejamos ditos vitoriosos, a gente tem que estar sempre crescendo, né? Então apareceu uma dúvida para a gente teve algumas situações lá que desanimaram na questão de funcionários, né? Que a gente falou, poxa, contrata, troca, e poxa, a gente se decepciona com um, se decepciona com o outro, será que vale a pena? E eu tive, no caso, uma experiência que foi me proporcionada, né? Eu fui convidado, eu dividi isso com... Eu tenho muitos amigos, além de corretores, também de seguradoras, né? Então eu dividi esses anseios com alguns seguradores, né, que eles me proporcionaram eu participar de um desenvolvimento de líderes. E eu queria dividir isso com vocês, que isso foi, na verdade, um grande crescimento para mim como profissional. E o que acontece, gente? Vai muito de acordo com o que a gente falou aqui, da questão da gente se valorizar. Esse desenvolvimento de liderança, no caso meu aqui, focado lá em seguro, né, eu levei essa questão para uma turma de executivos, né, e o feedback que eu tive, o mais importante, eu vou estar aqui querendo dividir com vocês. Então, vamos lá. A gente está, na verdade, gente, finalizando uma década, né? Estamos entrando em 2020, né? E, obviamente, de tudo que a gente comentou sobre a questão das dificuldades, né? Não tem jeito, a gente vai continuar vivendo isso. A mídia, a sociedade, nessa hora ela é cruel, ela vai estar nos expondo cada vez mais, mas eu peço que vocês não se esqueçam que, na verdade, não somos nós que estamos ali no olho do furacão, é toda a sociedade. Hoje, por exemplo, o corretor de seguros, eu acho que ele continua numa posição de confiança dentro do consumidor. Nós geramos confiança e nós somos confiáveis perante os nossos consumidores, os nossos clientes, né? Só que, assim como nós nos achamos que estamos sendo toda vez colocados em xeque, quantas profissões que vocês acham que há 30 anos atrás eram tidas como intocáveis, né? Hoje, por exemplo, a gente vê médicos, né,
com grandes problemas aí de ética no seu trabalho, né? Isso é exposto a todo momento. Então, nós temos aí a história do Dr. Bumbum até um tempo atrás, os médicos fantasmas que estavam lá pagos pelo Estado para tratar da população e, na verdade, não trabalhavam. Temos a questão de médicos que, na verdade, abusam dos seus clientes. Então, você vê, isso é bombardeado a toda hora, e a profissão do médico sempre foi uma profissão dita como de elite, né? Eles são colocados em prova também. Os engenheiros, gente, o engenheiro lá que faz obra e derruba prédio, que derruba ponte, que derruba viaduto, né? Que não é correto. Então, assim, todas as profissões estão sendo colocadas em xeque. E nisso a gente tem que analisar o seguinte: então o problema não é com o mercado de seguros, não somos com nós corretores de seguros, é um problema da sociedade. Então nós temos que saber viver com isso e temos o quê? Que ultrapassar essa questão. E eu acho que para ajudar nisso, a gente tem que, na verdade, fazer um entendimento hoje desse momento que a gente está vivendo, né, de 2019 para 2020. Né? Eu questiono a vocês, será que a gente está vivendo hoje numa crise, numa revolução ou numa evolução? Na verdade, eu acredito que nós estamos vivendo as três questões ao mesmo tempo. Né? A crise, não há de se falar em crise, a gente tem aí problema aí, fala-se, a crise anterior era pior, você tinha a Segunda Guerra. Gente, a gente está com uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, isso afeta todos. Daqui a pouco, se acontecer isso explodir, daqui a pouco todos os produtos vão estar mais caros, a gente vai entrar numa revolução de fato mundial, sem levantar uma arma. Né? Então, hoje a gente está numa crise grave, né? O mundo está globalizado, mas os problemas também eles são aumentados. Né? E o que acontece? Revolução. Para muitos estudiosos, esse momento nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Né? A primeira foi lá a criação da máquina a vapor, a segunda a eletricidade, os conhecimentos científicos, a terceira a computação, e agora a gente está migrando da terceira para a quarta, que é o quê? É o nosso problema maior, é o problema o quê? Da informação. Hoje nós temos mais informação sendo entregue, sendo processadas do que nossa capacidade como pessoa, como sociedade, temos de digerir elas. Então, a gente está em plena revolução e precisamos, na verdade, de uma boia. A gente precisa evoluir para poder processar isso. Né? Então, daí a questão da evolução. Hoje nós temos aí um monte de soluções que estão sendo projetadas e tal, a inteligência artificial, o machine learning, vários módulos aí que é para tentar facilitar a nossa vida. Né? Só que de todas essas, gente, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. De nada adianta a tecnologia, de nada adianta melhores processos, de nada adianta nenhuma solução se o que for principal não for o quê? O ser humano. Nós, a pessoa. O mais importante somos nós. As empresas são feitas por pessoas. As relações são feitas por pessoa. Então, tudo, na verdade, a solução tem que ser voltada para a pessoa. Então, daí a pergunta que eu faço para vocês: a tecnologia simplificou a nossa rotina ou a complicou, gente? Todo mundo fala, né, que a tecnologia foi ferramenta para nos facilitar, né? Mas hoje o dilema é o seguinte: será que a gente está sendo facilitado ou a gente está sendo... Hoje a nossa rotina, o nosso dia ficou pequeno. O que eu vejo hoje é que a gente acorda cheio de compromisso, cheio de obrigações, a gente vai lá, entra na rede social, fala com um, fala via WhatsApp, fala via telefone, participa de reuniões e tudo, e no final do dia parece que o dia não valeu de nada. E aí que é uma questão que a gente tem que se preocupar, né? Será que, gente, a gente está sendo efetivo, né? E o principal, a gente está dando importância às coisas corretas? Será que a gente está fazendo a nossa divisão de tempo de forma correta? Então, essa é uma questão. E aí, o que eu ia tentar dividir com vocês? O ensinamento que eu tive lá. Tá? O que acontece? Eu fui para um lugar achando que eu ia para um prédio, que eu ia para um local cheio de executivos e com tecnologia, que eu ia ter acesso, e, na verdade, eu quebrei a cara. Eu fui levado, na verdade, para um mosteiro. Para um mosteiro de monges, e chegou lá, a tecnologia era zero. Não existia tecnologia, o celular não pegava. As comidas que nós comemos lá eram feitas pelos monges.
não existia computador, eu fiquei imerso 3 dias, sabe o quê? Teoricamente, eu voltei há alguns anos, né? Algumas boas décadas para ser exposto naquilo lá. E eu coloquei várias dúvidas lá, chegou na hora de cada um expunha o seu problema, né? E eu senti o quão pequeno é o nosso problema, né? O problema nosso de seguro, de mercado de seguro, do corretor de seguros. Eu fui lá, expliquei a situação, falei que eu estava com dúvida sobre o crescimento da empresa, se existia essa necessidade, se valeria a pena investir tempo, investir valor, investir cabeça mesmo, né? Preocupações, né? Com isso, né? E aí eles me perguntaram o seguinte, ok, vamos fazer umas perguntas simples. O produto que você vende, ele está obsoleto? Óbvio que não, né, gente? O seguro nunca foi obsoleto, pelo contrário, o seguro é super necessário, né? Depois ele me perguntou, o seu mercado, ele está decrescendo há muito tempo? Gente, nosso mercado não decresce. Na verdade, a gente tem aí um mar de oportunidade, a gente precisa desenvolver uma série de produtos, né? Então, assim, a gente não está trabalhando, na verdade, numa situação de queda. E aí depois eles me perguntaram, a crise está afetando... Como é que foi a pergunta deles? Foi se eu estava tendo muita dívida, né? Se as pessoas deixavam de pagar agora me fugiu o nome, gente. Mas se eu estava tendo muito calote. Então, olha, você está tendo dívida, você está vendendo produto e não recebendo, né? Porque eram perguntas aleatórias. Quando as perguntas são feitas, não é direcionado para o mercado de seguros. Era de uma maneira geral, porque existia gente lá da Coca-Cola, existia gente de produtos de engenharia e tal, né? E quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, a gente não tem problema de inadimplência, né? Se o cliente ficar inadimplente, teoricamente, ele não tem a cobertura. Então, a gente não vende um produto, a gente não vende uma situação que a gente fique no prejuízo financeiro. Então, essas eram as 3 principais questões, né? E isso não nos afeta. E, no final das contas, eu estava lá conversando com as pessoas, né? E eu fui exposto a problemas, gente, muito mais graves, muito mais sérios. E, no final das contas, o que me faz estar aqui dizendo o seguinte, nós trabalhamos num baita mercado. A gente está aqui fazendo um baita negócio, representando um baita produto, e nós não temos a capacidade e nem a possibilidade de sermos pessimistas. A gente tem que inverter essa roda, a gente não pode deixar com que os problemas dos mercados, da sociedade, desestimulem o nosso trabalho. A gente tem que perseverar, a gente tem que continuar sendo positivos nisso. E também o que foi me colocado? Essa questão de divisão do tempo, essa questão de prioridades, de fato, lá bateu com muita força. Porque nessa que a gente fica lá 3 dias imersos num lugar que você, primeiro, não está com a sua família, né? Segundo, você está longe dos seus problemas. E terceiro, você está com pessoas ali que você nunca viu. E você começa a despertar com outras questões importantes para a nossa vida, né? A gente tem que estar feliz, na verdade, a gente tem que estar sempre buscando o melhor para nós, né? Às vezes a gente fica muito olhando com o mercado, muito olhando para a sociedade, a gente se esquece do eu. Eu acho que nós temos que ter felicidade nisso, né? E o que acontece? Lá a gente acabou fazendo um trabalho que tudo na vida ele é vivo, né? Uma empresa ela é um ser vivo, as pessoas precisam, é um organismo vivo e a gente precisa ter uma onda, na verdade, de coisas boas, porque quando a gente tem muita coisa boa, vocês podem ter certeza, a gente vai encarar desafios e a gente tem que estar pronto para superá-los, né? Então, a gente tem que dividir, a princípio, a nossa vida em 3 ocupações. Basicamente, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício, né? E, na verdade, nós temos uma ocupação pessoal. Então, o que é uma ocupação pessoal, gente? É o que a gente tem de mais básico, né? São as relações com a nossa família, são a relação com os nossos amigos, são a relação com os nossos amigos de trabalho. Então, tudo isso são problemas, são ocupações pessoais. E nós temos que ter a preocupação de resolver. Nos darmos bem com os nossos familiares. Primeiro o pai, a mãe, o avô, a avó, o primo, e depois você sempre faz a opção lá pelo cônjuge, é normal também, então você tem que dar atenção à sua esposa ou ao seu esposo, isso tem que ser uma prioridade, né? Também aos amigos do trabalho, e sempre fazer isso funcionar. Você tem que estar sempre ali trocando essa informação. Depois nós temos
a famosa ocupação funcional e profissional. Então, como é que funciona isso? O funcional, a gente estuda quando a gente é criança, depois a gente vai evoluindo, a gente faz faculdade, a gente começa a trabalhar, então nós temos também as nossas ocupações profissionais. E é importante a gente dar foco para a profissão. Então, desde cedo, seja uma pós-graduação, seja a questão da gente fazer um preparo, fazer reuniões do trabalho, todas essas ocupações são tidas como funcionais. E temos a terceira, que hoje eu posso dizer que é um grande problema nosso, e é daí que a gente hoje está com dificuldade de administrar, que são o quê? As preocupações sociais. E social é tudo que está nos envolvendo, que está nos fazendo perder tempo. Seja na hora da gente abrir um Facebook, a gente abrir um Instagram, a gente ligar uma televisão. Politicamente a gente está com esse problema, o fulano lá do país, não sei das quantas, vai atacar o ciclano, olha, as vendas... E a gente fica se ocupando com isso. Tá? A gente fica tentando ser o dono da verdade nessa questão. E isso está acabando, isso corrói, na verdade, porque a gente leva o tempo, a gente acaba com o nosso tempo. O que a gente já viu de pessoas aí fazendo brigas dentro de uma família por causa de um posicionamento político? Gente, isso é o fim da picada. A gente perde, na verdade, tempo útil, tempo correto para a gente poder fazer a coisa boa e a gente está ali jogando ele fora, né? Então, essas ocupações que nós temos o dever de fazer, o que está acabando com a gente? São as pré-ocupações. Então, o que nós temos que desenvolver dentro de nós mesmos são o quê? A administração das pré-ocupações. As pré-ocupações é o quê? É o que antecede a ocupação. Então, vamos dizer, de forma pessoal, minha sogra brigou com a minha esposa e está uma briga danada entre as duas lá e tudo, e eu fico ouvindo isso, eu vou ficar bombardeando essa informação comigo, e aí? O que eu vou fazer? O que eu vou planejar? O que eu vou, de fato, executar? Só que muitas vezes a gente fica só o quê? Na preocupação. Eu não aguento mais, porra, minha sogra sempre foi chata, porra, minha mulher também não está afim, eu não vou me meter nisso não, e você vai ficar martelando aquele problema há muito tempo. Os problemas profissionais. A gente muitas vezes está se preocupando tanto com o dia a dia dos outros, tá? Das outras pessoas, das outras questões, e a gente esquece de fazer o básico dentro do nosso trabalho. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que, para solucionar as preocupações, a gente precisa o quê? Nos ocuparmos, nós precisamos executar o trabalho. E é aí que está a questão. E também os problemas sociais. Não adianta nada a gente falar que o presidente X não faz o trabalho dele, que o vereador tal ou o deputado tal é um babaca, é um cara que não faz nada, que está à toa, e nós não fazemos a nossa parte. Tá? Muitas vezes a gente fala tanto do social e a gente é incapaz de ajudar o próximo, de fazer uma caridade que engrandece tanto qualquer pessoa. Então, essas preocupações aqui, não adianta a gente discutir e a gente não usar o nosso intelecto a favor delas. Então, a gente precisa, na verdade, termos cuidado com as preocupações. E quando eu falo em ter cuidado com as preocupações, é isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Nós precisamos, sim, de fato, nós não vamos deixar de ter as preocupações. As preocupações são essenciais, porque nós vamos o quê? Identificar quais são os problemas. Mas depois da identificação, a gente tem que ter um trabalho para quê? Para nos planejarmos. E mais importante do que planejamento para executarmos é, de fato, a execução. Não adianta a gente ficar falando do problema, a gente ficar debatendo o problema dos outros, e os nossos que estão no nosso umbigo, a gente não resolve. A gente apenas fala mal. A gente apenas quer falar de alguém. E a gente é incapaz de resolver os nossos problemas. Então, nós estamos aqui, eu acho que o nosso sucesso está vinculado com a nossa capacidade de quê? De resolver os problemas, sejam do nosso, sejam de outras pessoas, mas a gente tem que, de fato, o quê? Executar. A gente precisa preocupar menos e executar mais. Então, isso serve para a nossa relação pessoal, seja com a nossa família, com os nossos amigos, isso seja para dentro da nossa empresa. Não adianta a gente chegar na empresa de cara fechada, não dar um bom dia para um funcionário, não perguntar como está a vida dele, não querer se inteirar e, de fato, nos fecharmos na nossa bola. Isso não vai ajudar ninguém. Então, a gente precisa o quê? Modificar isso, precisamos executar. E volta, de que vale a melhor estratégia se você não consegue colocá-la em prática. Não pode ser o melhor estrategista, o melhor general. Se ele não tiver uma paz em casa
ele tem relações positivas, seja com filho, seja esposa, não adianta nada o cara ser um estrategista de primeira, ele tem que executar em casa para começar, depois do trabalho, depois da sociedade. Essa é a escala que a gente tem. Primeiro a gente tem uma vida, para a gente ter uma vida ampla, a gente tem que ter uma casa em paz, um trabalho em paz e viver numa sociedade em paz. Tudo nesse nível. Não adianta. A gente pode solucionar todos os males do mundo, não, mas a gente vai estar ajudando. E quando a gente ajuda, eu tenho certeza que a gente se torna mais importante, né? Eu queria que, para finalizar, eu queria mostrar para vocês aqui uma frase dita por alguém que eu queria que até alguém desse um chute, né? Não penso muito em legado para as próximas gerações. Penso apenas em acordar de manhã e trabalhar com pessoas brilhantes para criar coisas que espero sejam tão apreciadas por outras pessoas como são apreciadas por nós. Então, o que ele está dizendo? Ele está mais preocupado em fazer, em produzir, do que ficar pensando. Alguém dá um chute aí de quem é essa fala? Steve Jobs, está certo. Pois é, seria melhor, né? Gente, eu acho que consegui dar o meu recado. Agradeço a todos aí pela paciência. Espero ter contribuído aí com vocês. Uma boa tarde para todos e muito obrigado, gente.